Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho aí para receber os novos vídeos do canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o OVASI, sobre a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, tá? Nessa avaliação, turma, a gente vai abordar o quê? Como abordar um paciente que está sofrendo um engasgo, tá? Então, para começar isso daí, vamos começar sobre um estudo de caso, né? Como assim um estudo de caso? Estudo de caso é abordando uma cena real, uma situação que está acontecendo. Claro que não vai acontecer nada aqui, mas o estudo de caso a gente aborda um tipo de uma ocorrência que a equipe foi acionada ou que você se deparou. Então vamos lá. Vocês foram acionados para atender uma ocorrência em um restaurante, uma churrascaria, né? Um paciente, aproximadamente 50 anos, estava almoçando e veio a se engasgar. Então, pessoal, vocês estão em deslocamento, no deslocamento para atender um OVASI, que é essa obstrução de vias aéreas por corpo estranho e engasgo, a gente já vai pensando, gente, como a gente vai fazer, como vai proceder, como será que está o paciente. Então a gente já está a caminho, né? A gente desloca com uma brevidade, lembra, a gente desloca rápido com segurança, não é correr, é ir rápido, tá? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente chega nesse local, esse paciente que a gente foi acionado, aproximadamente 50 anos, ele está tossindo, tá? Ele tosse, a gente vê que ele tosse. Esse engasgo ele chama de parcial, certo? Então o engasgo parcial é quando a gente chega, esse paciente está tossindo. Essa é uma situação que eu não entro ainda com a manobra de Henrich. Esse paciente ainda, ele está em engasgo parcial quando o paciente tosse. Então eu vou declinar o corpo desse paciente para frente e eu vou orientar ele, senhor, tosse, para que isso, estimular a tosse desse paciente, vai fazer que ele estimule e venha acontecer o processo desse corpo estranho vir a sair. Então a gente está estimulando uma tosse para que ele venha expelir o corpo estranho dessa via aérea, certo? Então, pessoal, se esse paciente ainda está em parcial, esse paciente ainda está falando, esse paciente já conversa com dificuldade, porque o nosso corpo ele é perfeito e ele está no sistema de defesa, esse engasgo parcial, ele está tentando defender a gente, por isso que ele tem esse estímulo que ele começa a tossir. Então, se você se deparar com a situação, o paciente está engasgado, se for acionado, ou acabou de engasgar, ou a pessoa pedindo ajuda, me ajuda, eu estou engasgado. Você vê que ele está tossindo, então declina o corpo dele para frente, engasga o parcial e pede para ele, senhor, tosse, vamos estimular a tosse para ver se ele consegue expelir aí esse corpo estranho, tá? Então é uma situação que eu preciso intervir logo, porque isso vem evoluindo, tá? Tem literaturas que eles já falam das 5 tapotagens, então a gente vai orientando esse paciente, tosse para ver se ele vai expelir, a gente faz 5 tapotagens, 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 tapotagens, vamos ver a via aérea se ele está tossindo da tosse. É o processo. Agora, se esse paciente ele evoluir, vamos supor, antes de eu chegar ele está tossindo, é engasgo parcial, pedir para ele tossir, ele veio a expelir o corpo estranho. Beleza, vamos encaminhar esse paciente? Vamos para fazer uma avaliação, fazer um raio-x é importante, certo? Se esse paciente chegar e a gente pediu para ele tossir, ele não veio expelir o corpo estranho e ele vinha colocar as 2 mãos no pescoço ou somente uma mão, isso é o sinal universal de asfixia, né? É sinal que esse paciente está numa obstrução de vias aéreas total, ele está no engasgo total, engasgo severo. Nessa situação, esse paciente não fala mais, certo? Esse paciente somente vai estar com a boca aberta e com as 2 mãos no pescoço, que é o sinal universal de asfixia. Esse paciente não consegue respirar, já obstruiu essa via aérea desse paciente. Você sabe que isso vai trazer prejuízo, vai atrapalhar a circulação e vai faltar oxigênio. Esse paciente pode vir a parar por uma hipóxia e ter uma parada respiratória de momento, e o tempo aproximadamente que esse paciente pode evoluir é mais ou menos uns 2 minutos com uma parada cardiorrespiratória, certo? Então, vamos lá, chegando na cena, esse paciente está tossindo, senhor, tosse, o paciente tossiu, mas não expeliu e veio a evoluir para o engasgo total. Ele estava parcial tossindo, agora ele não expeliu o corpo estranho, ele evoluiu para o engasgo total. Lembra? Engasgo parcial, tosse, engasgo total, sinal universal de asfixia, 2 ou uma das mãos. Esse paciente, quando ele fizer o sinal universal de asfixia, estiver com a boca aberta sem respirar, aí a gente vai entrar com a manobra de Henrich.
tá? Essa manobra de Heimlich, a gente vira essa posição, coloca essa outra mão embaixo dela. A gente gosta de colocar a mão não dominante nessa região que é 2 dedos acima do umbigo, assim na região do apêndice tifoide, e a outra mão dominante vem em cima. Então você vai se posicionar atrás do paciente com uma das suas pernas. É uma preferência também, cada um gosta de fazer a preferência que tem, porque lembra que eu falei, o princípio é o engasgo desse paciente, essa obstrução de via aérea. A preferência é a técnica correta que eu vou usar, depende do seu treinamento, né, e depende do protocolo da sua instituição. Então a minha preferência é mão não dominante, preparei ela, já coloquei na região, mão dominante eu venho por cima, e agora eu vou colocar uma das minhas pernas entre as pernas desse paciente, vou manter o meu corpo lateralizado, trabalhando mais essa parte do meu paciente, e vou fazer as manobras. Até quando a gente faz essa manobra? Até esse paciente vinha expelir, né? Essa manobra vai fazer como se fosse a tosse, né? Vai fazer esse paciente, a gente vai estimular que esse reflexo faça expelir, venha jogar esse corpo estranho. Eu não posso ficar com o meu paciente reto e também nem com a cabeça inclinada, senão não vai sair o corpo estranho da via aérea do paciente. Então a gente precisa fazer o que, pessoal? A gente precisa inclinar um pouco o paciente, já coloquei a perna toda na posição de lado e faço as manobras de Heimlich, tá? Quando eu faço essa manobra com o paciente que está em engasgo total, engasgo severo, aí eu vou fazer a manobra de Heimlich. O paciente que está em engasgo parcial, tosse até a gente estimular para ver se estimula que ele venha expelir esse corpo estranho. Então, passando para vocês de novo, cheguei, meu paciente está tossindo, declino o corpo dele um pouco para frente, peço para ele tossir para ver se ele vai expelir, se expelir, ok, regulação, vamos encaminhar para o hospital, ou expeliu na casa, vamos pedir uma ajuda de uma ambulância, vamos ligar, de imediato pedir ajuda, já está engasgando, já olha para qualquer pessoa, você já liga para o SAMU, não tem ninguém? Pega você o 92 viva voz e já começa a atender o paciente, senhor, tosse, tosse, tosse. Lembrando do momento, se esse paciente está em engasgo parcial, ele está tossindo, a gente pega e orienta ele a tossir. A partir do momento que ele evolui para o engasgo total severo, a gente já se prepara e começa a fazer a manobra, porque esse paciente ele pode vir evoluir para a terceira fase. A terceira fase desse paciente vai ser a inconsciência. Então, o paciente está tossindo, 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 parcial. Evoluiu agora para total, sinal universal de asfixia, não está respirando. Esse paciente, se ele não expelir, a manobra não foi eficaz, ou depende do que ele comeu, estiver obstruindo muito, for muito grande isso, às vezes é muito com carne, então acontece o quê? Esse paciente que está universal, ele vai evoluir para inconsciência, nesse momento que ele tem essa queda. Se você não estiver segurando, esse paciente vai cair, vai ter uma queda da própria altura, vai ter mais uma lesão aí secundária. Então, de parcial, evoluiu para total, vem para manobra, evoluiu para inconsciência, é o momento que você tem que ter uma preferência, um treinamento para deitar esse paciente no chão com segurança, certo? Segurar a cabeça para ele não bater a cabeça nessa descida, porque esse paciente já teve mais uma evolução. Então, ó, primeira fase, esse paciente, engasgo parcial, tossindo, 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 engasgo total. Esse paciente com as duas mãos na região do pescoço, sinal universal de asfixia. Terceira fase, o paciente evolui para inconsciência. Quarta fase, a gente vai avaliar esse paciente ele tem pulso, mas ele não respira, devido a estar obstruído, ele está numa parada respiratória. A gente vai reavaliar no tempo que eu falei para vocês aí esse paciente, de 2 minutos, porque quando esse paciente evolui para uma parada respiratória, vocês podem ver a importância de eu pedir ajuda no primeiro momento. Está chegando o suporte avançado de vida e o médico. Então, se eu pensar nisso, opa, esse paciente já evoluiu, é mais fácil eu pedir o apoio do suporte avançado de vida do que eu esperar esse paciente evoluir aí para a parada respiratória e seguido já de cardio, porque o tempo que ele fica sem respirar é muito rápido para a circulação parar também evoluir para a parada cardiorrespiratória. Então depende do que está esse paciente quando ele sai da fase, já da primeira fase parcial, evoluiu para total, evoluiu para inconsciência. Nesse momento que você deitou o paciente no chão, que você vai avaliar, o paciente ainda tem pulso central, mas esse paciente não respira. Nessa situação, a gente avalia a via aérea do paciente. Não é indicado a gente colocar a mão nessa via aérea do paciente, mas o paciente inconsciente não vai trazer risco para a gente de morder a mão. Se eu só abrir a boca desse paciente, dar uma avaliada, eu ver que tem alguma coisa muito fácil de pegar,
eu posso tirar em pinça em anzol, mas se não tiver, eu não faço varreduras a cega, porque isso pode obstruir mais ainda, empurrar mais esse corpo estranho ainda. Nessa situação, pessoal, que ele está em parada respiratória, eu preciso ventilar esse paciente. Já é uma ventilação que a gente precisa fazer. Depende da literatura, é uma ventilação a cada 5 segundos e outra literatura é uma ventilação a cada 6 segundos. Ah, mas a ventilação não está sendo tão eficaz, porque essa via aérea está obstruída. Eu faço manobra abdominal? Tem literaturas, mas eu não reconheço nas literaturas que eu trabalho. Então, por quê? Esse paciente que ele ficou inconsciente, que ele evoluiu da parcial, total, inconsciência, vou avaliar esse paciente. Paciente inconsciente checa pulso. Então checamos o pulso nesse paciente. Opa, tem pulso, mas não respira. É o momento que eu preciso fazer a ventilação, como eu falei. Uma ventilação a cada 5, ou depende da literatura, uma ventilação a cada 6. Vai estar obstruído, não está passando oxigênio, vai ser eficaz? Lembra, o suporte avançado já está vindo, a ajuda está chegando. Nesse caso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ventilar esse paciente, mas não está sendo eficaz esse paciente. Ah, se eu colocar só uma máscara no meu paciente alto fluxo resolve? Não resolve, porque o paciente não está respirando. A máscara de alto fluxo é quando o paciente respira. Não consegue puxar esse oxigênio da alto fluxo. Mas agora quando ele não respira, eu preciso, exemplo, respirar por ele. Eu preciso ventilar esse paciente. Então, por mais que não seja 100% eficaz, é melhor ofertar pouco oxigênio do que eu não ofertar nada. Vou reavaliando o paciente. Reavaliei esse paciente. Ele agora não tem mais pulso, não está respirando, é uma parada cardiorrespiratória. Ah, mas e o engasgo? O engasgo ali já evoluiu, tá? Ele já obstruiu, já evoluiu para outra coisa. Ó, era engasgo, virou uma parada respiratória, agora já virou uma parada cardiorrespiratória. Aí eu vou ter que entrar com as compreensões, que é 30 compreensões para 2 ventilações. Está sendo eficaz a ventilação? Não 100%, mas estamos mandando oxigênio para o nosso paciente, estamos fazendo compreensão, suporte avançado de vida está chegando, vamos instalar o DEA, preparar. Porque esse paciente, quando ele evolui para inconsciência, esse paciente que a gente identifica que não tem pulso e não respira, é uma parada cardiorrespiratória, a gente entra com um protocolo que chama CAB. Esse protocolo aí eu vou falar para vocês em outros vídeos, porque para não ficar muito longo e para deixar esse conteúdo separado. Então o protocolo CAB é para uma vítima que está em PCR, tá? Que eu já entro com compreensão e desfibrilação, faço nesse paciente aí que é o A, que é as vias aéreas do paciente, e depois é o B, a respiração e a ventilação do paciente. Então eu entrei com compreensão de alta qualidade, já estou instalando o DEA, o AMBU já está montado porque a gente já estava ventilando. Então, compreensão, desfibrilação, depois a gente precisa passar cânula de Guedel nesse paciente, se não for obstruir mais a via aérea. Tem as manobras que eu faço, uma manobra para uma vítima de trauma que é uma jaw thrust, que eu faço somente a anteriorização da mandíbula, e a chin lift que ela tem tanto no clínico como no trauma. No trauma ela só faz também a anteriorização, a gente traz a mandíbula, e no clínico a gente faz a hiperextensão da cabeça. Certo, pessoal? Então, peçam ajuda de imediato para vocês atender essa situação do engasgo. Lembra, o engasgo não é só chegar no engasgo e começar a fazer qualquer coisa. Não, primeiro eu chego nesse paciente, eu preciso ver se ele está em engasgo parcial ou se ele já está em total. Às vezes eu chego, ele já estava em parcial e no momento que ele foi, até eu chegar, ele já está em total, né? Ou às vezes ele já evolui direto para total porque a coisa obstruiu, é muito grande, esse corpo estranho está na via aérea do paciente. Então são essas situações que eu venho a estar encontrando aí no decorrer aí dos meus atendimentos, né? A gente lembra o quê? Por que às vezes a gente engasga até com água, com refrigerante, com alguma coisa pequena? Porque você tentou respirar e falar, respirar, falar ao mesmo tempo e comer, tipo, eu tô respirando e comendo ao mesmo tempo, falando e comendo ao mesmo tempo. E isso acontece o processo que? O processo que a glote, ela não conseguiu fechar para proteger aí a nossa traqueia, e isso ela ficou aberta porque está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, e isso veio a cair esse corpo estranho aí na nossa traqueia. Isso veio aí obstruir ou parcial ou seguido de total. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje sobre a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, o OVACI. Se vocês têm dúvida, deixa no comentário que a gente vai fazer mais vídeos para tirar essa dúvida. Ah, uma coisa que eu estava esquecendo. Ah, mas e o corpo estranho? Ficou, você não vai falar? Vou falar, quase que eu esqueci. Esse corpo estranho que ficou,
que vai acontecer? Como a gente vai fazer com esse corpo estranho? O suporte avançado de vida, né, eles têm um equipamento que ele consegue buscar, né, o doutor, um processo que é somente o médico que faz, ele consegue buscar com esse objeto, se ele tiver visualização, e consegue trazer, pinçar e trazer esse corpo estranho. Ou a outra situação, no momento que ele for entubar esse paciente para preservar a via aérea, ele vai empurrar esse corpo estranho, tá bom? Então, são situações que é o suporte avançado de vida que vai avaliar a melhor conduta aí do médico que estiver presente na cena. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, deixa seu like, não esquece de compartilhar muito. Abraço a todos aí e até o próximo vídeo.